Olá, pessoal, tudo bem? Estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos no encontro número 87, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parte 1. 18.1. Parábola da festa de núpcias. Falando ainda por parábolas, disse Jesus: O reino dos céus é semelhante a um rei, que, preparando as bodas do seu filho, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas os convidados se recusavam a vir. Enviou outros servos com a ordem de dizer aos convidados: Eis aqui, tenho preparado o banquete. Meus touros e animais cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa de campo, outro para os seus negócios. Os outros lançaram mãos dos servos que ele enviara e os mataram depois de os haverem ultrajado. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou e, tendo enviado o seu exército, os homicidas foram exterminados e a cidade queimada. Então ele disse aos seus servos: A festa de núpcias está pronta, mas aqueles que foram chamados não foram dignos dela. Ide a todos os cantos e chamai para a festa todos aqueles que encontrardes, e convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e o salão de festas ficou repleto de pessoas. O rei, em seguida, entrou para ver quem estava à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com veste nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como viestes aqui sem o traje nupcial? E esse homem emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Amarrai as mãos e os pés dele e lançai-os nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então, meus amigos, esse aqui é um texto que gera polêmica na interpretação, porque ele traz caracteres de violência, caracteres de melindre. O rei faz uma festa gigantesca, os indivíduos, além de não ir a essa festa, ainda matam os mensageiros. Aí ele fica nervoso e manda chamar qualquer um que encontra na rua. E aí um dos indivíduos vem sem a roupa adequada. E ele ainda amordaça o indivíduo e o joga na rua. Jesus compara ao reino dos céus, quando ele diz: o reino dos céus é semelhante ao rei. O incrédulo ri dessa parábola que lhe parece de uma ingenuidade pueril, pois não admite que possa haver tanta dificuldade para a realização de um banquete, e menos ainda que os convidados façam resistência a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são alegorias, sem dúvida, mas é preciso que não saiam do limite do possível. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas, se não lhes buscarmos o sentido oculto. Jesus se inspirava nos usos mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a quem se dirigia. A maior parte delas tinha por objetivo atingir as massas com a ideia da vida espiritual, e seu sentido, muitas vezes, só parece incompreensível se não partirmos desse ponto de vista. Então, aqui já começa a questão, a interpretação dos espíritos, né?
Então, se você, o que que o texto apresenta? Ele diz que há pessoas que riem dessa parábola e acham ingênua demais, porque não acredita que alguém possa resistir a um convite tão legal, né? Até matar os mensageiros do dono da festa. Mas parábolas, como ele mesmo diz aqui, são alegorias. E todas as histórias têm um sentido oculto. Jesus usava exemplos da vida cotidiana para explicar ideias espirituais ao povo. E muitas vezes a mensagem só faz sentido se a gente pensar nesse contexto. Nessa parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado primeiramente para o conhecimento de suas leis. Os enviados do rei são os profetas, que vinham exortá-lo a seguir a estrada da verdadeira felicidade, mas as suas palavras foram pouco ouvidas. Suas advertências foram desprezadas e muitos foram até mesmo massacrados como servos da parábola. Os convidados que se negaram a comparecer sob o pretexto de irem para suas casas de campo e seus negócios são o conjunto das pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes em relação às celestiais. Está bem claro aqui, né? Aqui, Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento, onde os primeiros convidados, os judeus, não valorizaram a mensagem dos profetas e muitos foram até mortos. Já os convidados que recusaram o convite representam as pessoas que estão mais preocupadas com as coisas aqui terrenas do que as celestiais. Aqui ficou uma coisa bem tranquila, né, para a interpretação. Os judeus da época acreditavam que a sua nação deveria conquistar a hegemonia. Deus não havia prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, tomando a forma pela essência, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como um sistema particular, pois em nenhuma parte ela foi aceita como verdadeira, como verdade fundamental, a não ser para alguns iniciados que ocultavam os seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Então, os judeus estavam tão preocupados com o culto da forma, né, de mostrar que tinha o poder, eles não só mataram Jesus, como ainda o negam. Ou seja, o Messias, para eles, ainda não veio. Eles esperavam que o enviado seria o novo judeu. Então, respeitando essa pessoa que seria o novo judeu chegaria respeitando e exaltando as leis que eles defendiam. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por intermédio de Moisés, depois através de Jesus. Era desse pequeno foco que a luz deveria expandir-se por todo o mundo, triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil do culto exterior. O mal estava em seu ápice. A nação dominada pelos romanos estava dividida pelas facções, pelas seitas. A própria incredulidade havia penetrado até mesmo no santuário. Foi então que Jesus apareceu para chamá-los ao cumprimento da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram
porém, a palavra do celeste Messias e os sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deveriam colher da sua própria iniciativa. Continuando. Seria injusto, entretanto, acusar todo o povo pelo que aconteceu. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus, aos saduceus, que puseram a perder a nação, pelo orgulho e o fanatismo dos primeiros, e pela incredulidade dos segundos. São eles, principalmente, que Jesus compara aos convidados que se recusaram a participar da festa das bodas. Em seguida, ele acrescenta: o rei, vendo isso, mandou convidar todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e os que aceitassem seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Então, esse texto fala sobre a história da festa do casamento, na qual muitas pessoas foram convidadas, mas algumas se recusaram a participar. Então, a mensagem principal aqui é que não devemos ser orgulhosos, nem devemos é, virar o rosto para determinadas situações. Devemos estar abertos para aceitar convites e novas ideias. Além disso, mostra também que a mensagem de Jesus é para todos, independente da sua religião, independente da origem, e que todos são bem-vindos se aceitarem esta mensagem. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para participar do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar vestido com o traje nupcial, ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos o aguardam e a colocam em prática. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, essa faixa de texto nos fala sobre a importância de praticar o amor e a caridade como condição para entrar no reino dos céus, né? Não basta ser chamado ou se considerar cristão. É necessário ter um coração puro e seguir a lei de Deus como base de amor ao próximo. Infelizmente, muitas pessoas ouvem a palavra, mas não colocam em prática. Poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus porque não cultivam a caridade em suas vidas. Por isso que Jesus disse que haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Agora entrando nessa outra fase do texto, ele fala da porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso e muitos entram por ela. A porta da vida é estreita, o caminho que a ela conduz é apertado e poucos são os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículo de 13 a 14. É. Vamos ler mais essa parte, depois eu faço um comentário aqui. Tendo alguém lhe feito essa pergunta, Senhor, poucos então serão salvos? Ele respondeu: esforça-te por entrar pela porta estreita, pois eu te asseguro que muitos buscarão entrar por ela e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que comemos e vivemos em tua presença e a quem ensinaste em praça pública. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que obrai a iniquidade. Haverá então choro e ranger de dentes,
quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino dos céus, do reino de Deus, e que vós ficais fora dele. Virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-dia, e muitos tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E então aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Lucas capítulo 13, versículos de 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e porque a estrada do mal é a mais frequentada. A da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, nessa primeira parte aqui, quando ele cita Abraão, que muitos tomarão lugar à mesa do reino de Deus, e então aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Ele coloca sobre a escolha, né, entre o caminho da perdição, que envolve questões assim ligadas às nossas más tendências, né? Ou que seria o oposto, seguir o caminho da vida, que é estreito e exige esforços para vencer os nossos desafios. Quando o caminho é errado, ele é bem largo, é fácil de passar, mas quando a coisa que a gente tem que seguir é o caminho que, que respeita, né, a mensagem que Jesus deixou, a porta é bem mais estreita. Aí nessa segunda parte, quando ele fala literalmente que da porta da perdição é larga, né, porque as más paixões são numerosas e porque a estrada do mal é a mais frequentada, o que ele coloca aqui é que, por exemplo, que essa porta da perdição é fácil de passar, porque muitas pessoas têm más paixões e escolhem o caminho errado. Já a porta da salvação é difícil de atravessar, porque é preciso vencer as más tendências e fazer muito esforço. Nem todo mundo está disposto a fazer isso. Por isso, poucos conseguem. A mensagem é que é mais fácil seguir o caminho errado, mas o mérito está em escolher o caminho certo, mesmo que esse caminho seja o mais difícil. Este é o estado atual da humanidade terrena, pois a Terra, sendo um mundo de expiações, é dominada pelo mal. Quando estiver transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Essas palavras devem ser tomadas no sentido relativo e não absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Então, o que o texto coloca aqui? É que a Terra é um mundo onde o mal é dominante, mas que isso é apenas uma condição temerária, já que a humanidade está num processo de evolução. Mas isso não significa que Deus condenou a maioria das pessoas à perdição. Pelo contrário, ele é justo e bondoso e dá a todos a chance de escolher o caminho certo. De quais faltas, então, essa humanidade teria podido tornar-se culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro? Se toda ela estivesse na Terra e a alma não tivesse outras existências, por que tantos entraves semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que apenas a uma minoria é dada a transpor, se o destino da alma está definitivamente fixado após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição conosco, mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro se mostram solidários com o passado. Só assim pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. É isso. Se a vida fosse só aqui na Terra,
e a alma não tivesse outras vidas, não faria sentido muitas coisas ruins que acontecem com a gente, né? Por que que as coisas boas são acessíveis a poucas pessoas? Porque temos a questão da ideia de que a alma vive em outros mundos antes e depois da vida terrena. Podemos, com esse conceito, entender melhor a fé e os ensinamentos de Jesus. É isso, meus amigos. Semana que vem, a parte 2 do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Uma ótima semana. Fique em paz.